Então vamos ver em Malaquias 4:1. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Este é o texto, vamos orar em um instante. Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque nos deste a fé para seguir os teus passos, porque nos deste o querer para escolher a tua vontade, porque operastes em nossa vida para nos trazer ao conhecimento da tua luz, da tua verdade, tua salvação. Pai, rendemos glória e graça a ti, que nos fizestes então herdeiros da vida eterna, por Cristo Jesus. E agora, enquanto meditamos, ilumina, fala, inspira nossos corações, nossas palavras. Em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Vamos apagar só as luzes do púlpito, irmão Gelê, acho que dá. E vamos ver um trechinho do vídeo aqui, depois a gente volta. Moradores de uma ilha do Havaí foram obrigados a pular no mar para escapar de incêndios florestais. Os incêndios foram classificados pelas autoridades americanas como catastróficos. Imagens feitas por um drone mostram a extensão da área que queima dia e noite. Na cidade histórica de Lahaina, moradores observam atônitos as chamas que avançam e se aproximam dos imóveis. O desespero fez muitos se atirarem no mar para escapar do fogo e da fumaça. Milhares de civis foram levados para abrigos. Um deles foi improvisado em um aeroporto próximo, que teve todos os voos cancelados. A ilha de Maui não é um lugar seguro para se estar agora, afirmou a vice-governadora do Havaí, Sylvia Luke, que ainda pediu ajuda federal e decretou situação de emergência em todo o estado. Glória a Deus. Então nós fomos surpreendidos na última terça-feira com as notícias deste grande incêndio no Havaí. O Havaí é um arquipélago formado então de várias ilhas no Oceano Pacífico e ele faz parte do território americano, dos Estados Unidos da América. O incêndio ocorreu na ilha de Maui, e alguns acreditam que tem uma ligação, direta ou indireta, claro, com o aquecimento global que tem trazido um superaquecimento em todo lugar. Então, há uma sequidão fora do comum. Mas, somado a isso, houve um furacão também que passou ali numa certa região do Pacífico e os seus ventos ainda atingiram a ilha, derrubando fios elétricos que acredita-se que pode ter espalhado faíscas elétricas, e o vento ajudou a espalhar muito rapidamente o fogo que foi alastrando pela vegetação seca. E foi logo atingindo também a cidade. Essas ilhas no arquipélago são muito visitadas por turistas, é um dos lugares mais bonitos do planeta Terra, as ilhas do Havaí. Há sempre centenas, milhares de pessoas de toda a parte do mundo visitando aqueles lugares. Então, aqueles turistas e moradores também, quando depararam com aquele incêndio, parecia que ele demoraria ainda a chegar na cidade, só que a ventania fez com que ele viesse muito rápido. Eles tiveram que fugir rapidamente das chamas, que iam se espalhando muito
velozmente, a ponto de muitas pessoas terem que entrar no mar, fazendo alguma coisa para não morrerem afogadas também, até que a guarda costeira veio socorrê-los. A Cruz Vermelha abriu um centro para receber pessoas. Cerca de 15 mil turistas, desde quarta-feira, de terça ou quarta, começaram a ser evacuados, tirados da ilha em voos rápidos que foram se sucedendo, então davam para tirar em torno de 15 mil por dia. Então isso prova que havia milhares, né? E num discurso, num pronunciamento, a vice-governadora Silvia Luque disse, as palavras dela foram bem claras: a ilha de Maui não é um lugar seguro para se estar agora, pois nós podemos já começar a proclamar: o planeta Terra não será um lugar seguro. Já começa a deixar de ser um lugar seguro. A Bíblia fala de um juízo avassalador que virá sobre o planeta Terra, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. A ideia é de um grande incêndio. A ideia é de um fogo destruidor que vai não somente destruir a árvore, mas até as suas raízes. Há 3 anos atrás, nós fomos testemunhas também de reportagens, vimos, né? De grandes incêndios que varreram o estado do Mato Grosso, Pará, Amazonas e outros estados do Brasil. Houve mais incêndios nesse período do que em toda a história. E nesse período eu lembro bem que haviam reportagens que mostravam o desespero dos animais silvestres, das aves, dos animais que rastejam e uma série de outros animais da fauna brasileira, tentando escapar do fogo, do incêndio. Para onde eles corriam? Seguindo o instinto natural do animal, eles corriam em direção de um possível lugar que tinha água. Poderia ser de um rio, de um lago, de uma lagoa. Eles tentavam fugir. Muitos deles vieram parar em centros urbanos, no fundo de quintais de pessoas, de casas, né, que foram surpreendidos pela presença de animais silvestres, porque eles fugiam tentando escapar daquele turbilhão de chamas. Muitos não conseguiram, não, morreram queimados, destruídos pelas chamas. Muito parecido, então, foi lá no Havaí, a fuga daquelas pessoas que algumas não tinham mais para que lado correr. Então pularam na água, tentaram escapar mesmo correndo o risco de morrer de outra forma, mas no mínimo queriam ganhar mais alguns minutos de vida, então pularam no mar. Isto nos faz pensar, nos faz lembrar que quando o Senhor anuncia que vai enviar um juízo avassalador sobre a face da terra, as pessoas deste mundo parecem que não estão entendendo a mensagem de Deus, não estão ouvindo a mensagem de Deus. Estão perdidas assim no tempo. Imagine os irmãos lá na ilha de Maui. O fogo está pegando na vegetação e caminhando em direção à cidade. E o vento do furacão Dora, que soprou lá, chamava-se Dora, está trazendo as chamas rapidamente. Imagine se seria normal um cidadão da cidade, mesmo que a casa dele fosse assim lá do outro lado, lá no extremo oposto do fogo, resolvesse então arrumar a cama dele e deitar para ter uma noite de sono, tendo já observado que as chamas desciam velozmente das montanhas para a cidade. Nós chamaríamos este homem de maluco, né? De louco. Você vai dormir e o fogo está vindo aí, porque o fogo chegou na cidade muito rápido, né? Mas é mais ou menos isso que está acontecendo com o mundo. A Bíblia anuncia, tem
profecias aqui de 3.000 anos atrás, falando que Deus vai fazer uma mudança no globo terrestre, Deus vai tirar o mal, a injustiça, Deus vai entrar com uma medida dura, enérgica, para desarraigar o pecado, todo o mal que está no planeta Terra. Mas mesmo assim, muitas pessoas continuam fazendo a sua cama, arrumando o seu quarto para dormir, quando o fogo está chegando. Quando o fogo está vindo, descendo muito velozmente em direção aos seus ninhos, em que eles querem viver regaladas esplendidamente, fora da vontade de Deus. Nós estamos vivendo as vésperas do juízo divino, mas a maioria absoluta das pessoas não se preocupam com a salvação de suas almas. Continuam em suas diversões, orgias, vícios, desvios, injustiça, maldades, como se tivesse tudo sob o controle. Quando de fato, irmãos, o homem não tem absolutamente controle sobre coisa alguma. As situações mais simples escapam ao controle do homem, do ser humano. Ele não tem controle sobre nada. E aí continuam, não prestam atenção aos avisos da palavra de Deus. Eu fui pensar um pouco sobre essa situação. Nós que temos um pouquinho de conhecimento da Bíblia, às vezes entramos em pânico, em desespero de pensar que estamos tão perto de uma ação muito grande do céu sobre a terra. Nós estamos tão perto de uma transformação radical do planeta Terra. Somos praticamente a geração que está destinada a ver o fechamento quase da história. Creio eu que não resta muito tempo. Então a gente começa a ficar ansioso, né, naquela expectativa. Eu fui analisar essa situação à luz da Bíblia e eu acho que encontrei a resposta do porquê o mundo age de forma tão indolente, tão indiferente. Eu achei uma resposta que ela é válida para essa situação em Jeremias, capítulo 17, verso de número 9. O profeta registra as seguintes palavras: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quase tudo o que o homem faz ou deixa de fazer tem a ver com seu coração. Porém, segundo a Bíblia, nós, você, eu, qualquer ser humano, ninguém deve confiar em seu coração. A Bíblia diz que ele é enganoso. Então, o maior erro que um homem pode cometer é confiar no seu coração, e principalmente o coração desprovido da palavra de Deus, né? Porque o Senhor Jesus disse: de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então os homens precisam saber que eles são pecadores. O coração do homem é enganoso, tem uma semente do engano, que engana a si próprio. E por isso talvez o homem ouve as advertências, mas o seu coração enganoso diz para ele: não é bem assim. Não é para agora. Não vai atingir todo mundo. Com certeza você está fora disso aí. Enganoso é o coração do homem, que o faz acomodar diante de uma situação de emergência, em que o melhor que temos que fazer é tomar as atitudes imediatas e rápidas, porque o incêndio
é avassalador. Deus diz que não vai deixar nem raiz e nem ramo. Então os homens precisam saber o que às vezes o seu coração diz de uma forma, às vezes é de outra. Mas uma coisa é certa, quando a gente diz para uma pessoa que ela é pecadora, quase que na maioria ela concorda que sim, sou pecador, sei que eu erro. A questão é que os homens não têm que saber apenas que são pecadores, é preciso ir um pouco mais adiante. Os homens precisam de saber que são pecadores, mas muito mais do que isso, o quanto eles são pecadores. Quando então dizemos para uma pessoa, você é pecador, ele fala assim, eu sou pecador, mas eu não sou pecador como algumas pessoas, porque eu não roubo, eu não minto, eu não mato ninguém, eu não tenho vícios. Geralmente a pessoa diz o seguinte, eu sou pecador, mas eu não sou um pecador que mereça o inferno, eu mereço o céu, porque eu não sou tão pecador quanto. E aí ele erra e o seu coração aquece o erro dele, porque quando a Bíblia fala que todos pecaram, a Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que o homem, se não receber, se não tiver uma justiça que vem de fora dele, que venha de um outro lugar, tudo que ele tentar fazer, por melhor intenção que ele tenha, a Bíblia diz que será ainda como trapo de imundícia. Então, aquele que diz eu sou pecador, mas não sou como os que matam, os que roubam e mentem, eu sou um pecador que merece o céu, e o coração dele reforça essa convicção dentro dele, o coração dele está enganando, mentindo para ele. Ele está acreditando numa autoafirmação que vai arruiná-lo completamente na eternidade. Porque a Bíblia, quando diz que o homem é pecador, diz que o pecado que ele tem, mesmo que não seja de roubar, de matar ou de mentir, seja o pecado então que ele tem da sua própria autoindependência, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua autossuficiência, é tão grave, é tão ofensivo a Deus, como o pecado daqueles que estão detrás das grades, que cometeram crimes hediondos. Mas o homem natural diz, não, mas eu não sou como eles. A Bíblia diz que o pecado vai excluir o homem do reino de Deus. Se o homem guardar 9 mandamentos e só transgredir um, o Senhor disse, é culpado de todos, é como se tivesse quebrado todos de uma só vez. Então o homem tem que saber que ele não é apenas pecador, mas o quanto ele é pecador. O ser humano só pode cair na convicção, entender esse fato sobre o pecado, ou seja, de que o mínimo de uma transgressão, de intenções, de pensamentos, pode tirá-lo do reino de Deus, pode deixá-lo fora do reino de Deus, se ele não tiver uma justiça que vem de fora para cobrir a sua transgressão, se ele não tiver aquele que parece ser um mínimo pecado, vai de fato separá-lo eternamente de Deus. E para que ele compreenda isso, ele não pode consultar o seu coração, ele não pode consultar a sociedade, ele não pode consultar os padrões de justiça humano, porque quando nós estamos tratando de céu, inferno, nós estamos falando da justiça. A justiça que é usada aqui é a justiça divina, e a justiça divina não tem os vícios que a justiça humana tem, não tem os erros e os equívocos que a justiça humana tem, não. Ela é perfeita, absolutamente perfeita. Então só tem um que pode convencer o homem de que aquilo que ele acha que é um pequeno pecado é uma grande transgressão contra Deus. Só tem um que pode convencê-lo disso, é o Espírito Santo de Deus.
Por isso que a salvação verdadeira, ela tem que ser precedida por uma obra do Espírito Santo. O pregador entra nessa história pregando, anunciando o Evangelho, mas quem vai lidar verdadeiramente com a destino eterno da alma humana é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, quando nós pregamos, que vai começar a trabalhar e vai começar a mostrar para aquele homem, para aquela mulher, que suas transgressões são reais, são hediondas, são reprováveis, repugnantes diante dos olhos de Deus. É o Espírito Santo que vai mostrar para ele: você precisa tanto de um Salvador, como qualquer prostituta, ladrão, criminoso, chefe de quadrilhas, traficante precisa. Você precisa tanto de um Salvador como o pior de todos os homens. Por isso Jesus disse: o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado. Porque se o homem, irmãos, não for convencido do pecado pelo Espírito Santo, ele nunca vai entender a grandeza da salvação de Cristo. Ele vai sempre achar que ele tem participação na salvação dele, porque ele disse: eu não sou daqueles que faz aquilo. Mas ele não pesou, pelos olhos do Espírito, pela lente do Espírito, ele não pesou o engano do seu coração, a dubiedade da sua mente, das suas intenções. Ele não pesou, ele não sabe pesar isso, o coração dele é enganoso. Então, se tem uma coisa que não pode entrar no projeto de Salvador de Deus, é os meus sentimentos. O que os meus sentimentos dizem para mim tem nada a ver. Porque se fosse desse jeito, possivelmente não teria igreja. Não haveria igreja, porque os homens não teriam a consciência da sua total depravação, da sua completa necessidade de um Salvador. Talvez seja esta a razão porque algumas pessoas que estão na igreja, quando pronunciam o nome de Jesus, quando se fala da cruz e do sangue do Calvário, eles estremecem, eles choram, eles adoram, eles entregam, eles rendem. Outros, você fala da cruz, dos cravos, dos espinhos, do sangue derramado, das feridas. E ele diz: é bonita essa mensagem, porque não significa muita coisa para ele. Ele ainda não sabe que aquilo que Jesus fez foi para livrá-lo do inferno. Ele não foi convencido do seu pecado. Ele acha que o estar numa igreja, ouvir uma mensagem, assentar num banco, travar amizade com alguns irmãos, é tudo que Deus tem para ele. A obra do Espírito Santo ainda não atingiu seu espírito, não atingiu sua alma. Aquela mulher pecadora derramou tudo que ela tinha, todo o seu unguento, seu nardo, seu perfume cheiroso, derramou tudo sobre Jesus. Por quê? Porque a alma dela pulsava e dizia: Ele é meu Deus, é o meu Senhor, eu quero adorá-lo, eu quero dar tudo para Ele. Nem os apóstolos entendiam até aquele momento o que era a plena salvação. Nem os apóstolos compreendiam o que era a adoração verdadeira, a entrega verdadeira do homem, da alma conquistada por Jesus, que ama Jesus acima de tudo, que não mede nenhuma consequência, dá tudo para Ele e acha que ainda é pouco. Já viu pessoas que não dá nada, não entrega nada, não rende nada? Se perguntar para ela se ela está salva, ela vai dizer que está salva. Por quê? Porque ensinaram ela a fazer uma oração, repetir a oração com ela, e quando terminou disse: em nome de Jesus estou salvo. Mas não sentiu nada, não viu nada, não foi tocada por Deus. Só existe salvação, a salvação que é precedida pelo autêntico arrependimento, e esse arrependimento só é gerado pelo Espírito Santo, que me faz ver a profundidade do meu pecado, do meu pecado e das minhas transgressões. Sou um pecador,
pior do que todos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque sou um pecador. Não como aquele fariseu que dizia, não sou como os demais. O fariseu dizia, ser propício a mim, pecador. Os homens pecam, irmãos. Sabe quando homens, para ter uma ideia do que significa o pecado na vida nossa, na existência nossa, sabe quando os homens começam a pecar? Ah, pastor, deve ser lá com seus 5 anos de idade, 6 anos de idade, 7, 8. Não, aí é questão da idade da razão. Nós não estamos entrando na questão aí do pecado. Se você pensar assim, quando é que o homem tem uma consciência do pecado, pode ser que seja lá pelos 6, 7, 8 anos, sei lá, por aí. Ninguém sabe. Eu estou falando assim, quando é que ele já tem o pecado congênito, o pecado na natureza? Eu já falei, né? Desde sua concepção. Salmo 58, verso 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Quando? Desde a sua concepção. O verdadeiro arrependimento que leva a esta conversão, que leva o homem a dizer, eu preciso de um Salvador, senão perdido estou, completamente perdido estou. O verdadeiro arrependimento depende de Deus. Não depende primeiramente de você, depende de Deus. É por isso que eu vou ensinar uma coisa aqui que eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Mas o Senhor me fez entender isso. Eu já vou tocar nela, senão depois a gente vai desenvolvendo aqui o assunto. Vou parar um pouquinho quando o arrependimento e vou voltar na questão do enganoso é o coração. Quando a gente prega para uma pessoa, às vezes a gente fala para aquela pessoa assim, você prega o evangelho, fala, convida e tal. Você fala assim, você quer entregar sua vida a Cristo, você quer aceitar Jesus? Eu já vi muitas pessoas que dizem, não, é bonita a mensagem, esse caminho é bonito mesmo, mas eu ainda não senti vontade de ser crente, de aceitar Jesus. Você nunca sentiu vontade de ser crente ou de aceitar Jesus? Porque seu coração, sua mente espiritual, seus olhos espirituais estão empanados. Você fala, mas eu não sinto. Pois é, eu também acredito que muitas pessoas não sentem. Mas só que elas tinham que entrar em mais desespero por conta disso, porque elas tinham que dizer o seguinte, o fogo está descendo das montanhas e eu estou achando normal arrumar minha cama, deitar aqui e dormir. E provavelmente desse jeito deve ter sido que muita gente morreu no Havaí e morre em outros lugares, porque acha que o fogo avassalador não vai atingir a casa delas. E no final das contas atinge depois. E ela vai fazer parte da estatística dos que morreram. Por quê? Porque ela não tem aquele senso de urgência e diz, não vai chegar até aqui, não vai chegar até a mim. Eu nem sinto que preciso. Então uma pessoa que está assim tinha que entrar em desespero e dizer, Deus, esse é o meu conselho, Deus, eu sei que eu preciso sentir. E eu não estou sentindo. Pelo teu amor, por tua misericórdia, opera dentro de mim o desespero pela tua presença, pela tua salvação. Faz o meu coração, faz o meu interior, faz a minha mente querer, desejar, necessitar daquilo que o Senhor está propondo para a humanidade há mais de 2000 anos. Aquilo que os pregadores estão falando, aquilo que eu já ouvi dezenas de vezes. Deus, não me deixe morrer de sede perto de um poço de água. Não me deixe morrer afogado com uma boia suficiente para que eu possa segurar nela. Não me deixe morrer perto da providência da salvação sem ter a salvação. Faz-me sentir o que eu de fato preciso, porque meu coração enganoso está
deslocado, está fora do eixo da tua revelação. Faz-me sentir. Agora, isto é válido para nós também que somos crentes. Porque nós que somos crentes, sabemos de algumas coisas que nós precisamos ser e fazer. Mas nós nunca temos a energia suficiente para tomar a decisão de pôr aquilo em prática. E aí, eu te convido como crente, filho de Deus, filha de Deus, a você considerar que se você não está fazendo uma série de coisas, tomando uma série de providências espirituais na sua vida, que você sabe que tem que tomar, mas vai sempre adiante, deixando para depois, você clamar a Deus e dizer: Deus, faz-me entrar em desespero, porque se eu sei que eu preciso de viver intensamente a tua presença, eu preciso de ter uma vida de mais oração e clamor à tua face, eu preciso ser mais entregue a ti, eu preciso ser mais rendido a ti, e eu estou sempre deixando isso para depois. Tem misericórdia, porque meu coração continua enganoso nessas áreas ainda, que a gente sabe que tem que fazer, mas não faz, e a gente faz sempre pensando que dá para passar sem aquilo. Mas o dia que você pensar assim: se eu não orar, eu posso morrer espiritualmente, do mesmo jeitinho que você pensa assim: se eu não fizer a minha refeição hoje, eu vou passar mal. Então você senta, tira a hora, tira o tempo, para na viagem, para de fazer o serviço de casa, para tudo e vai para a mesa com seu prato e faz sua refeição. Você sabe que tudo que vai seguir naquele dia vai depender das energias que você vai ter através daquela comida para continuar trabalhando, desempenhando seu papel. Mas você fala: eu vou parar porque eu tenho que alimentar, meu organismo precisa disso, meu estômago precisa disso. E aí você não vai por sentimento, não vai nem por emoção. Às vezes até o seu desejo era nem alimentar, seguir com suas tarefas. Mas você fala: não, mas eu não vou dar conta de terminar o que tenho que fazer, então vou buscar força. Na vida espiritual, então, tem também os abastecimentos. Tem também as medidas que nós temos que tomar para abastecer, para encher, para preparar, para estar apto para o serviço, para o reino, né? Então você diz: eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu não preciso de ter sentir coisa nenhuma, eu tenho que tomar a providência e fazer. O verdadeiro arrependimento, então, depende de Deus. Paulo escreveu: agora folgo não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Nós temos que orar. Acho que antes de orar para um pecador apenas vir para a igreja, é bom que já venha, né? É importante que já venha, mas antes de apenas vir, antes de apenas gostar da igreja, nós temos que orar para que Deus opere no coração daquela pessoa que você quer que seja salvo. Deus opere a tristeza. Tristeza segundo Deus. Essa tristeza, Paulo diz que ninguém se arrepende dela. Por quê? Porque ela conduz ao arrependimento que te coloca em comunhão com Deus. De vez em quando nós crentes também precisamos da tristeza segundo Deus, que é a tristeza segundo Deus que traz o quebrantamento para a gente derramar mais perante o Senhor. Então, ao fazer esta oração a Deus: Senhor, dá-lhe a tristeza segundo Deus, o Senhor pode estar entrando em ação a favor de mudar o coração acomodado e dar àquele coração aflição, tristeza, desespero. Tem muitos irmãos fazendo campanha para outra pessoa da família, porque ela está entrando em desespero, em colapso. Quem sabe é este colapso, é essa tristeza que vai ajudá-la a chegar em Deus. Não pede a Deus para tirar, não.
Tem hora que você tem que ter discernimento, é para orar para Deus dar mais ainda tristeza, dar mais angústia. A angústia que leva o homem a buscar a Deus, a angústia que faz o homem querer Deus, né? Conta essa história de uma senhora que estava orando pelo esposo, que estava fracassando. A mulher era crente, fiel. O homem não era muito crente, não. É daquele que ia na igreja, mas não tinha compromisso com Deus. Aí ele começou a fracassar financeiramente, e ela entrou em oração, em clamor, em súplica, para Deus abençoar, intervir na empresa, fazer render, fazer prosperar. O Senhor falou para ela, disse: minha filha, ore para que eu faça a minha vontade, ore para que eu possa realizar aquilo que eu pretendo realizar na vida do seu esposo. Não ore para ele prosperar, não. Aí ela começou a orar: faz a tua vontade, Senhor. Aí Deus baixou a mão em cima dele, e a coisa zangou tudo. Aí desandou tudo. Ela disse: mas Senhor, ele disse: eu estou fazendo a minha vontade. No meio daquela confusão, da pobreza, do endividamento, dos apelos, das ameaças de matar, de morrer, ela foi para a igreja um dia. Não foi não, passou um pouco e chegou atrás. Ué, mas o que foi? Você disse que não vinha? Disse: não, vim correndo para a igreja, pedir misericórdia para Deus, pedir perdão para você também. Ele estava em adultério, já estava planejando ir embora com a secretária, já estava planejando largar toda a família, desandando tudo, e a irmã orando para ele prosperar. Aí Deus disse: deixa eu fazer minha vontade na vida dele. Aí Deus deu um aperto terrível nele, muito grande, tirou todos os privilégios que ele tinha, acabou com todas as regalias que ele tinha, mas alcançou a alma dele. É preferível entrar no céu faltando um olho do que com dois ser lançado no inferno. É preferível entrar no céu sem uma mão do que com duas ser lançado no inferno. Então Deus, pode ser que Deus esteja trabalhando na vida de alguém para salvá-lo, mandando fracasso, perseguição e prejuízos. Porque Deus não está preocupado com a riqueza, com os tesouros que você pode amontoar neste mundo. Deus está preocupado com a qualidade da sua alma. Se você está em comunhão com Ele, se você ama Ele de verdade, se você anda com Jesus de verdade, se todo dia você acorda e diz: Jesus, aqui estou eu, seu servo, Senhor, vou sair, quero a tua vontade, livra meus caminhos, meu caminho do pecado, do mal, dos laços do diabo, me mantém santo e puro na tua presença. Nesse caminho você pode prosperar, que Deus vai te abençoar. Fora dele, a prosperidade pode ser maldição. Deus opera o arrependimento de muitas formas, mas Deus quer o nosso quebrantamento. Conta-se que John Bunyan, aquele que escreveu o livro do O Peregrino, John Bunyan, antes de converter, que ele foi duro, antes de converter, Deus começou um tratamento na vida dele, que ele conta que ficou 18 meses agonizando em arrependimento. 18 meses, Deus moendo, Deus torcendo tudo. E ele disse 18 meses em agonia de arrependimento, até que chegou o dia em que a alma dele foi salva, onde ele entendeu que Deus era tudo em todos, e que ele não era nada, não era ninguém, que ele precisava urgente e desesperadamente de Deus. Aí ele converteu, e aí se tornou o homem que nós sabemos que ele foi, só pelo livro que ele escreveu, o discernimento que ele teve, a profundidade que ele teve da caminhada cristã. 18 meses. Agostinho, o grande Agostinho, doutor da igreja. Agostinho era um inveterado, viciado, promíscuo. Sua mãe era uma crente fiel. Falava para ele, ele brincava com essa história de ser crente. E ia levando. Tinha noções do evangelho. Até que um dia, numa caminhada que ele estava fazendo, uma viagem que ele estava fazendo a cavalo, Deus mandou o céu fechar todinho. Fechou tudo, começou a dar trovoada com tudo quanto é lado. E ele começou a ficar em desespero, o cavalo dele começou a ficar descontrolado, ele com medo do cavalo disparar, arrastar ele pela estrada, e daqui a pouco começou a cair raios.
raios riscando o céu, aqui e acolá, e o vento uivando. E ele começou a lembrar das orações da mãe dele. Aí ele começou a lembrar dos conselhos da mãe. Meu filho, você tem que ser crente. Não, mas eu vou ver depois isso, mais para frente. E aí, quando a tempestade estava para desabar, caiu um raio bem perto dele, assim, o cavalo caiu, ele jogou ele longe, assim. E ele caiu desacordado, parecendo que ia morrer naquela hora. E quando ele caiu lá, ele clamou e disse: Deus, tem misericórdia de mim. Tem compaixão da minha alma. Eu estou indo, se eu morrer, eu estou indo para o inferno. E o Senhor veio até ele e disse: levanta e seja um crente. Agostinho saiu daquela situação para ser um dos homens mais iluminados que a igreja já teve, a história da igreja já teve. Agostinho foi o grande teólogo da igreja, lá pelos anos 400 da era cristã. Deus está querendo alcançar o homem. Ele não pode ser apenas um religioso, ele tem que ser um salvo. O conhecimento de Deus, o Pai, o conhecimento de Deus, o Filho, que cada um de nós haveremos de ter, não vem das nossas pesquisas, não vem nem dos nossos cursos. Isso aqui é só um acessório, tá? Eu esforço para os irmãos estudar, eu luto para os irmãos estudar, mas eu tenho plena convicção que o verdadeiro conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento do Filho de Deus, só vem de Deus. Só vem de Deus. Disse Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados. Mas Jesus também disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. João 5,44. João 5,44. 6,44. O conhecimento do Pai e do Filho é fruto da revelação divina. Portanto, não depende da mente humana, de quão brilhante ela seja. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você conhece o Pai? Você conhece o Filho? Se você conhece o Pai e conhece o Filho, você não conhece nenhum deles, nenhum dos dois, pelo seu esforço natural, pelo seu empenho intelectual, pela sua capacidade de raciocinar. Você só conhece a Deus porque Ele quis revelar o Filho a você, e o Filho revelou o Pai a você. Você só conhece o Pai e o Filho porque o Deus Trino entrou em ação para fazer você ter esse conhecimento, e nada mais. É revelação, é Deus quem faz a gente conhecer. Por fim, terminando, a fé salvadora também vem de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Filhinhos, tive por necessidade escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Você pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero ter a fé que o Senhor produz. Você pode desejar ter essa fé, mas a hora que essa fé brotar no seu coração, ela não é fruto do seu esforço, é fruto da ação de Deus em sua vida. Você pode ter desejo de conhecer a Deus, ou às vezes até nem estar nem querendo conhecê-lo, mas você pode chegar nele e dizer: Deus, opera em mim o desejo de te conhecer. E quando você tiver o desejo de conhecê-lo dado por Deus, então Deus poderá te dar a revelação da sua pessoa. Você tem que pelo menos dizer: Deus, opera em mim o querer. Filipenses 2,3, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como o efetuar.
Você sabe que tem que orar, mas você não está com vontade de orar. Então vai a Deus e diga: Deus, me dá vontade de orar. Você tem vontade de ter uma vida santificada, mas tem uns vícios ainda, uns pecados que repetem na sua vida. Vai a Deus e diz: Deus, dá-me desespero por essa situação dúbia que eu vivo. Deus, não me deixe ficar acomodado nessa situação que eu estou, nem crente, nem descrente. Tudo no meio crente, meio descrente, meio fiel, meio infiel, meio dedicado, meio sem dedicação. Senhor, faz-me entrar em desespero até colocar toda a minha vida sobre o altar. Eu sei que tem que colocar, mas eu ainda não estou convicto de que se eu não colocar, eu serei o mais miserável de todos os homens. Então faz-me ver o prejuízo da minha indolência, da minha negligência. Deus, faz-me ver a forma como eu lido com a igreja, com os meus irmãos, com a obra do Senhor, o reino de Deus. Não podemos então depender do nosso coração, temos que pedir a Deus que opere nele o querer e o efetuar segundo a vontade de Deus. Deus, é a tua vontade aqui dentro, tira a minha negligência humana. Para terminar mesmo, nos dias que antecederam a primeira manifestação de Cristo, o profeta João Batista, que era o seu precursor, proclamou a necessidade de se preparar para receber o Messias, o Salvador. Então a Bíblia diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Para que o Senhor viesse, João Batista veio na frente. Para quê? Preparando o povo para querer Jesus, preparando o povo para desejar Jesus. E João já entrava com a lição, com o exercício. Diz: vamos preparar o caminho do Senhor. João era como alguém que vinha como se fosse um trator, aplanando a estrada, porque depois iria passar a comitiva do rei pela estrada. Então ele dizia assim: aquilo que está elevado, aquilo que é exaltado tem que ser planado, aquilo que vale tem que ser enchido. E João queria então preparar o povo para querer Jesus. Que maravilha! João fazia o papel então hoje do Espírito Santo, né? Ele trabalha na nossa vida para a gente querer ser santo, para a gente querer ser crente, para a gente querer ser fiel, para a gente querer orar, para a gente querer buscar a Deus. E então João dizia o seguinte: olha o que João dizia: em sua mão ele tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. João apresentava Jesus, o Messias, como aquele que ia trazer salvação e aquele que ia trazer juízo. Com medo do fogo eterno, o povo que ouvia João pregar saía desembaladamente, igual os animais saíam das florestas quando o fogo estava pegando, e corria para achar água, corria para o Jordão. Só que aí eles achavam que a água era o elemento salvador. João parava eles e dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos do arrependimento. Vocês querem fugir do incêndio que está vindo aí? Vocês querem fugir do fogo que nunca se apaga? Não adianta pular no Jordão, não. João deu 4 conselhos para eles. Primeiro, pratiquem o verdadeiro arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Segundo, não confiem na tradição religiosa. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Terceiro, sejam fiéis em vossas ações cristãs. Também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ou seja, não fica só em conversa, não. Seja um crente em atos, em atitudes, em decisões, em ações. E quarto, João disse: eu em verdade batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Quarto, busque o batismo de poder. Encha-se do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é um dom que Deus dá para os seus filhos, aqueles que já renderam-se completamente a Ele. Então assim, João dizia: não fujam do fogo que está vindo sobre a terra. Abrace o Salvador, Ele vos salvará. Ele vos tirará do lugar da ira e levará vocês para o lugar do perdão e do amor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé nesse instante. Louvar e agradecer a Deus, porque o Evangelho de Jesus chegou com esta proposta de mexer lá dentro do nosso coração, das intenções, dos propósitos. Vamos louvá-lo enquanto pensamos naquilo que Deus nos falou nessa noite.